Como eu já disse, nós estamos começando um novo assunto, né? Teoria das matrizes. Hoje nós vamos ver o conceito de igualdade e tipo de matrizes. E é um conceito bem básico, né? Nós não vamos ver tudo, né? Não dá para ver tudo. E na medida que a gente não fiz exercício, apenas um, só tem um exercício aqui, apenas um exemplo. Eu vou colocar esses exemplos lá no Clash, para depois a gente discutir. Matriz é um assunto que tem no segundo ano. Também eu vou colocar lá na hora que eu escrever a página do livro de vocês, onde está esse vou descrever lá direitinho, página do livro, tudo certinho. Aqui é a definição, né? E uma representação. Onde é que nós vamos encontrar a matriz? Olha, ele está dando aqui, olha, um exemplo de uma pesquisa, né? Percentual de óbitos maternos, segunda raça, cor no Brasil. Aí aqui tem o resultado da pesquisa, né? Um gráfico e tal. Pesquisa. Aqui tem a cor branca, preta, parda, indígena, não informada. E aqui embaixo são os anos, né? 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004. Então, aqui em cima, olha, são as colunas, olha, coluna. E aqui são as linhas. Ano 2000, a cor branca, 38,6, 9,7, cor parda, 33,2, indígena, 1, e não informado, 16,6. 2001, aí segue essa linha aqui, ó, tudo é de 2001. E para diversas colunas. Então, matriz é justamente isso. Vários números, uma seleção de números, uma coleção de números, organizada em linhas e coluna. Onde é que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar isso no calendário, por exemplo, aqui de calendário. O calendário, olha, são as colunas, os dias, né? E aqui as linhas. São as semanas. As linhas são a semana e as colunas são os dias. Então, repetindo, que é matriz? É o conceito inicial é para a gente entender o que é a matriz. É uma seleção de números, coleção de números, onde esses números são organizados em linhas e colunas. Como é que se representa a matriz? A representação. Ela pode ser representada entre colchete, entre chave, ou entre duas barrinhas aqui, olha. Você pode se representar de qualquer uma dessas formas. Usualmente, nos livros, principalmente, nós vamos encontrar entre colchete. E quando você está calculando determinante, mais entre duas barrinhas aqui, ó. Eu chamo isso aqui de dois pauzinhos, né? Mas ela pode, as matrizes podem ser representadas de qualquer uma dessas formas. Tudo diz a história está valendo, né? Uma forma de representar essa coleção de números organizada em linhas e coluna, entre colchete, quer dizer, entre parêntese, entre colchete e entre duas barrinhas, que é a forma de representar isso. Aqui nós temos como a matriz se organiza em linhas e colunas. Está aqui, ó. Se nós tivéssemos aqui um número, seria um número aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Então, aqui são as colunas, e isso aqui são as linhas. E você confere de cima para baixo. Primeira linha, segunda linha, terceira, quarta linha, quinta. As colunas, você da esquerda para a direita. Primeira, segunda, terceira e quarta. Tá? Então, esta aqui é uma matriz 5 por 5, né? Ela tem 5 linhas e 5 colunas. Se você for calcular, somar, vai dar 25 elementos.
Conceito inicial. A matriz ela é organizada em coluna. Aqui em cima tem a indicação das colunas, na lateral a indicação das linhas. Então, aqui tudo isso são a linha, e aqui são as colunas. Como é que você localiza um elemento? Vamos imaginar, isso aqui é apenas um exemplo de elemento, né? Um elemento que está bem aqui, ó. Aí ele está na segunda e está na primeira coluna. Segunda linha e primeira coluna. Se voltarmos lá para a nossa... Então, ele estaria aqui, ó. Segunda linha, primeira coluna. Então, aquele elemento estaria aqui. Mais um, que está na quarta linha e quarta coluna. Elemento 36,4. Está na posição 2, 1. Elemento 0,5 está na posição 4, 4. Eu já expliquei isso. E da onde ele está tirando esses valores? Está aqui, olha. - 36,4. Bem aqui, ó. 36,4. Esse elemento está aqui, ó. Ele está na primeira coluna e na segunda linha. Segunda linha e coluna. Segunda linha e primeira coluna. O outro 0,6 é esse aqui. Está na 1, 2, 3, 4, né? Quarta linha, também aqui ele. Aí a coluna, 1, 2, 3, está também na quarta coluna. Pronto. O exemplo básico daquilo que nós estamos falando ali, da primeira linha e primeira coluna. Em uma matriz genérica, você representa, nós representamos, matematicamente, você representa o elemento dessa matriz, o elemento da matriz com a letra A, com dois índices. O primeiro índice, esse númerozinho que está aqui embaixo, ó, ele está abaixo, né? O primeiro índice representa a linha da qual esse elemento pertence, e o segundo número representa a coluna da qual esse elemento pertence. Então, se falando aqui, olha, esse elemento aqui, A11, ele está na primeira linha e está na primeira coluna. Esse aqui, olha, está na primeira linha e está na segunda coluna. Primeira e segunda coluna. Esse aqui, olha, A21, está na segunda linha, primeira coluna. Repetindo, o primeiro número dos índices representa a linha da qual o elemento pertence, o segundo número do índice representa a coluna da qual o elemento pertence. Esse aqui, ele está na segunda linha e na segunda coluna. Segunda linha e segunda coluna. Essa matriz, observe, tem duas linhas e duas colunas. Duas linhas e duas colunas. Isso vai indicar aqui, esse número que está aqui embaixo, o primeiro indica a linha, a quantidade de linha que essa matriz tem. O segundo número representa a quantidade de coluna que também tem essa matriz. Então, essa matriz tem 4 elementos, ela tem 2 linhas e 2 colunas. Então, está aqui 2 linhas, ó, primeiro número, 2 linhas, segundo número de coluna, ela tem 2. E se representa a matriz também por uma letra maiúscula. Portanto, essa aqui é a matriz A. Matriz A com 2 linhas e 2 colunas. Matriz B. Quantas linhas tem a matriz B? 1, 2, 3. Então, a matriz B tem 3 linhas, está aqui, olha, 3 linhas. E a matriz B tem 2 colunas. Está aqui 2 colunas. Então, é uma
2 por 2. 3 por 2. Aqui a matriz A, olha, matriz 2 por 2, e a matriz B é uma matriz 3 por 2. A observação, já foi falado, observe que o índice do último elemento sempre coincide com a ordem da matriz. Pessoal, entendido até aqui? Entenderam? Sim. Como se forma a matriz de tal elemento da matriz, significa esse númerozinho que estão embaixo, o númerozinho que está, ele vai indicar a ordem do elemento, né, aonde está, qual é a linha, qual é a coluna, e a matriz com uma letra maiúscula, e os elementos da matriz você representa com letra minúscula, né, e observe que ela tem associação, nós estamos associando aqui essa letra de dentro com a letra de fora, né, isso aqui é a matriz A, então você representa os elementos aqui. Aqui é a matriz B, você vai representar os elementos dessa matriz com B minúsculo. Se tivesse uma matriz C, representaria os elementos da matriz C também com C minúsculo, sempre dando aí o número, a letra de dentro, que é minúscula, com a letra de fora. E os índices representam a posição aonde está, para você localizar esse elemento. Por exemplo, aqui o B22, que se lê, B22. B22 está na segunda linha e na segunda coluna. O B32 está na terceira linha e na segunda coluna. Linha 1, 2, 3. E está na 1, 2 colunas. Tá? Então, as linhas no sentido horizontal é as linhas, e vertical são as colunas. Então, você confere as linhas na horizontal, os números que estão na horizontal, e as colunas na vertical. E algumas matrizes especiais, né? Uma especialidade da matriz. Matriz linha, o próprio nome já diz, né? Matriz linha é porque ela tem só uma linha. O exemplo aqui, olha, matriz A, elemento 2, 5, 7, 9. É uma linha. Porém, ela tem 4 colunas. 1, 2, 3, 4. Então, é chamada de linha porque tem só uma linha. 1 por 4. Matriz coluna, da mesma forma, né? Matriz é chamada de coluna quando ela tem apenas uma coluna. Tá? Vertical aqui, ó. Essa aqui é uma matriz horizontal e essa aqui é uma matriz vertical. E quantas linhas aqui? 1, 2, 3. Tem 3 linhas e uma coluna. Então, 3 por 1. Tá? Então, quando isso acontece, é chamado de matriz ou matriz coluna, né? Matriz retangular. É o mesmo exemplo aqui da matriz, apenas com uma linha, porque é um retângulo, né? Ela forma aqui um retângulo. Mas poderia ter mais números, não tem problema nenhum, desde que ela não seja quadrada, ela é chamada de retangular. Matriz retangular, porque forma um retângulo. 1 por 4 é uma matriz retangular. Matriz quadrada. Essa é importante entender, essa parte de matriz quadrada. Matriz quadrada quando o número de linha é igual ao número de colunas. Número de linha igual ao número de colunas. O exemplo aqui é da matriz A. Ela tem 2 linhas e ela tem 2 colunas. 2 colunas. Então, ela é chamada de matriz quadrada, né? O número é igual ao número de coluna. Olhando para cá, ó. Número de linha 2, número de coluna 2. Então, quadrado, né? E você pode nominar ela apenas com a ordem, né? Não vai escrever 2 por 2. Apenas basta escrever de ordem 2. Quando você escrever uma matriz de ordem 2, nós sabemos que é uma matriz quadrada. Tem 2 linhas e 2 colunas. Matriz de ordem 3. Tem uma matriz quadrada com
de 3 colunas. Matriz de ordem 4 é uma matriz quadrada com 4 linhas e 4 colunas. Então, quando ela é quadrada, você não precisa especificar o número de linha e o número de coluna. Basta colocar a ordem lá, você já sabe que é quadrada e que ela tem essas especificações. Com as matrizes especiais, nós temos aqui, em toda matriz quadrada, é possível localizar 2 diagonais. Importante também, porque nós vamos falar bastante dessa parte de diagonal. Nós temos uma diagonal principal e nós temos uma diagonal secundária. Quem é a diagonal principal? A seta está cortando aqui, olha. Essa é a diagonal principal. Nesse sentido, isso aqui é uma diagonal e uma chama de diagonal principal. Quem são os elementos, nesse caso aqui, da diagonal principal? 5 e 15. Diagonal principal. Diagonal secundária. Esse sentido aqui, ó. Então, onde a seta está cortando aqui, olha, para cima, é chamada de diagonal secundária. Quais são os elementos da diagonal secundária para esta matriz? Isso não é geral para todas as matrizes. 8, 1 e 10. Elemento da diagonal secundária. Diagonal secundária, 8, 1 e 10. Mas que vocês entendam, independente da quantidade de elemento que tem essa matriz, só existe diagonal e secundária quando a matriz for uma matriz quadrada. Se ela não for quadrada, nós não podemos determinar onde é a diagonal secundária ou principal. Mas se ela for quadrada, ela tem essas 2 diagonais. Diagonal principal, esta aqui, baixo, né? Onde a seta está indo abaixo. Diagonal secundária, esta aqui, que a seta está indo para cima. Entender o que é diagonal secundário, o que é diagonal principal. Ficou entendido? Sim. Sim. Ok. Esses conceitos são importantes, pessoal, porque nós vamos para entender o que vem pela frente, viu? Matriz nula, eu nem coloquei exemplo aqui, porque a matriz é nula, todos os elementos são zero. Então, ela é chamada de matriz nula, né? Matriz diagonal. Nós temos aqui a diagonal. Os elementos que não estão na diagonal principal são zero. Então, ela é chamada de diagonal, matriz diagonal. Tem apenas a diagonal principal com números distintos ou iguais. Se for iguais, aí nós vamos com outra nomenclatura. E os outros elementos são todos zero. Aí se dá o nome de matriz diagonal. Matriz diagonal, pronto. Matriz identidade. Ó, também bastante fácil de identificar. Os elementos da diagonal, eles são, no caso aqui está o 1, mas poderia ser outro. Todos são iguais. Igual a 1. E os demais são 0. É porque eu falei errado. Então, uma matriz chamada de identidade, quando os elementos da diagonal principal for igual a 1, e os outros elementos for igual a 0, todos 0. E a notação é 1 sobre n, né? E vai indicar a ordem da matriz. Observe que essa matriz aqui, ela tem linhas e 3 colunas, e aqui está sendo representada por I3. A ordem dela é 3. Matriz transposta. Conceito também interessante, né? A notação é essa aqui. Nós estamos falando da matriz A. A elevada. Isso aqui está representando a matriz transposta de A.
Nós temos aqui a matriz A, que é 2971, e para você ver a transposta dessa matriz, o que era linha passa a ser coluna, e o que é coluna passa a ser linha. Que é a linha dessa primeira coluna aqui, ó, 2 e 9. 2 e 9 agora passa a ser a primeira coluna. Segunda linha, 7 e 1. 7 e 1 passa a ser a segunda coluna. A transposta é quando você corta a linha para a coluna, que era a linha passa a ser coluna. Matriz simétrica, ela é basicamente quando são iguais, né? Quando a resposta é exatamente igual à matriz original, chamada de simétrica. Matriz oposta, bastante simples também, né? A matriz oposta é quando você troca todos os sinais da matriz seguinte, de oposta, né? Matriz A, 2 menos 3, menos 4 e 8. Quem é a oposta dessa matriz? Você vai trocar os sinais. Aqui era positivo, passou a ser negativo. O 2 era positivo, passou a ser negativo. O 3 era negativo, passou a ser positivo. O 4 era negativo, passou a ser positivo. O 8 era positivo, passou a ser negativo. Então, basta trocar os sinais. Na hora que você troca os sinais, você tem lá a matriz oposta. E a representação é com um sinalzinho de menos aqui antes. O A, para você representar a matriz oposta, coloca-se um sinal aqui antes do A. Se for um B, antes, se for um C, antes do C, etc. e etc. Ok? E uma que já dá para fazer uma continha aqui, igualdade de matrizes. Quando que a matriz A é igual à matriz B? Portanto, quando da mesma posição são iguais. Essa aqui é a matriz A é igual à matriz B, se somente C, os elementos de mesma posição forem iguais. Então, aqui tem que ser igual ao E. O B tem que ser igual ao F. O C tem que ser igual ao G, e o D tem que ser igual ao H. E números, né? É claro, né? Então, conclusão. O A tem que ser igual a E, o B tem que ser F, o C tem que ser G, e o D tem que ser igual ao H. Então, elementos de mesma posição têm que ser iguais. Se não forem iguais, então a matriz também não é igual. Mais um exemplo, ainda um exemplo algébrico, com letra. O A tem que ser igual ao R, o C tem que ser igual ao T, o B tem que ser igual ao S, e o D tem que ser igual ao U. Um exemplozinho. Nem dei exemplo, passei direto para o cálculo aqui. Né? Aqui um cálculozinho. Na igualdade abaixo, encontra o valor do termo desconhecido. Então, nós temos aqui, olha, 1 igual a 1. 4 igual a 4. E para ela ser igual, aqui também tem que ter um 9, né? Essa soma aqui de x mais y tem que ser igual a 9. Senão ela não vai ser igual. E olha, também tem que ser igual a 3. Senão não vai ser. Temos que encontrar um número que quando some seja igual a 3. Então, fazendo essa aqui, ó. A primeira aqui, ó. 3 tem que ser igual a x mais 1. Para ser igual, né? 3 tem que ser igual a x mais 1. Estou fazendo aqui, ó, montando a equação. Para a matriz ser igual, 3 tem que ser igual a x mais 1. Desenrolando aqui essa equação, nós encontramos que x é 2. Se eu colocar 2 aqui, vai ser 2 mais 1, 3. Da mesma esta aqui, ó. O x tem que ser igual ao y. Então, é igual 9. Teria que ser o 9 aqui. Eu coloquei foi 1. Se considerar isso aqui. Né? Eu não consigo escrever nesse PowerPoint porque ele não está sendo apresentado. E olha,
nós temos que igualar esse com este, ó. Então, 9 fica igual a x mais 1. Aqui seria 9. Até que vai dar? Aqui seria 9. E aí nós vamos substituir o valor do x, que nós já temos aqui, que é 2. Ficaria, no caso aqui, 1 menos 10. E resolveria essa equação aqui, nós encontraremos o valor. Ok? Eu já vou colocar isso aqui lá no Class já corrigido, viu? Certo. Desconsidere esse valor aqui, considere apenas esse, ó. Esse aqui não, eu fiz errado aqui, ó. O professor também erra, né? E erra bastante, ainda bem. Pessoal, temos mais exemplo aqui, mas o nosso bom, né? Nós vamos ver esses exemplos na próxima aula. Na próxima aula nós vamos vir com exercício, trabalhando basicamente essa parte de igualdade de matriz. Vou colocar lá no Google Classroom esses exemplos. E na outra aula nós vamos trabalhar aqui com exercício. Talvez eu tenha que colocar em outro formato, porque não estou conseguindo riscar, escrever aqui no PowerPoint, porque ele não está, por alguma razão, eu não estou conseguindo fazer aqui. Ele não está, toda vez que eu apresento, vocês trava a tela, né? Está com problema. Deixa eu só ver se eu consigo fazer a chamada aqui. Se o Google quer me dar a chamada. Tá, ok. Testinho. A chamada, Viange, Mislane, somos 3. Você que foi sair da reunião. Eu que saí. Oi. Caiu o contato. Pronto, caiu aqui, mas eu vou...